Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje eu tô aqui trazendo um vídeo para vocês falando um pouco sobre o VIX, que é mais popularmente conhecido como o índice do medo aí no mercado. Eu quero explicar para vocês um pouco o que o índice pode dizer pra gente, né, o que ele diz, e como que esse índice pode te ajudar a você controlar um pouco a sua estratégia e entender se você deve comprar bastante em algum momento, ou se você deve segurar um pouco e fazer caixa em outro determinado momento para que no futuro você consiga aproveitar as melhores oportunidades e acabar comprando suas ações, seus FIIs, etc. Tudo que você quiser comprar na bolsa na melhor hora. Óbvio que a gente não pode dizer que você vai conseguir prever o futuro, porque isso é impossível, ninguém consegue, mas o VIX é um bom indicativo do quão otimista e o quão pessimista, vamos dizer assim, está o pessoal no mercado. E aí isso a gente representa com o medo, né? Por isso que eles chamam de índice do medo. Então, o quão medo as pessoas estão, quanto de medo elas estão e se elas estão tranquilas em algum determinado momento. Vou mostrar para vocês para ficar mais fácil você entender. Bom, esse índice aqui ele é construído com a expectativa da volatilidade nas opções do S&P 500. E aí, basicamente, quanto mais expectativa de volatilidade as pessoas têm, maior é o índice, como vocês podem ver aqui. E quanto menos expectativa de volatilidade as pessoas têm, menor o índice. Ou seja, quanto mais volátil, mais arriscado, vamos dizer assim, mais medo as pessoas têm, por isso que varia bastante. Quanto menos arriscado, mais tranquilo elas estão. E aí, para ilustrar um pouco isso, a gente pode olhar aqui o VIX no momento da queda da bolsa lá no ano passado, lá em março, quando começou essa crise que nós estamos vivendo até hoje. Como vocês podem ver, o VIX saltou ali de 17,8 para cerca de 66,4 ali no dia 20 de março. Ou seja, foi um medo gigante, né? Uma expectativa de volatilidade muito grande, fez com que as pessoas ficassem com medo, vamos dizer assim, por isso que é conhecido como índice do medo, e aí não é à toa que as bolsas caíram. Para vocês verem uma comparação, em amarelo aqui a gente tem o S&P 500. Então, a níveis antes da pandemia, estava aqui, mais ou menos nessa linha. E como vocês podem ver, se você for ver aí na tela, dá um zoom, você vai ver que à medida que o VIX subiu, a bolsa desabou. E aí o que é interessante mostrar para vocês? Ao longo do tempo, tá? Conforme a gente foi melhorando, querendo ou não, as expectativas em relação à crise, vacinas, como que a gente vai passar disso tudo, a bolsa foi subindo e o VIX foi caindo. Óbvio, ainda não está em níveis pré-pandemia, como vocês podem ver. Se você fosse traçar uma linha aqui, você vai ver que antes da pandemia aqui, o VIX ainda estava menor do que está hoje, mas a gente pode ver que ele já caiu bastante desde ali do pico, que foi quando as bolsas desabaram mundo afora. Então aqui vocês podem ver com maior facilidade, tá? Como que o VIX vem caindo de um ano para cá. E aí o que eu quero trazer para vocês e por que eu estou trazendo isso nesse vídeo? Muita gente me pergunta e muita gente deixa comentário aqui no meu canal falando sobre estratégia. Então muita gente ainda tem dúvida, né? De como formar uma estratégia, por que ter caixa, por que saber uma hora, por exemplo, por que quando a bolsa cai as pessoas acabam usando o caixa e comprando, e eu vou tentar exemplificar isso um pouco nesse vídeo. A estratégia de você ter um pouco investido em renda variável e um pouco em caixa é justamente nesses momentos de medo, né? Nesses momentos em que as pessoas se tornam muito irracionais, né? Achando que, sei lá, o mundo vai acabar, acabam vendendo as ações, os preços acabam caindo, e aí quando você tem uma estratégia tem caixa, você acaba aproveitando essa oportunidade para comprar essas empresas. Significa que todas as empresas que caem são oportunidades? Não, longe disso. Mas significa que em momentos de pânico, ou seja, em momentos em que o VIX está muito alto, que o medo das pessoas está exagerado, normalmente você tende a encontrar boas empresas a preços bem baixos. E aí é justamente nessa hora que uma pessoa racional, que tem uma estratégia, tem caixa guardado, rebalanceia a carteira de tempos em tempos, vai aproveitar essa janela e vai acabar comprando ativos mais barato. E aí, obviamente, ao longo do tempo, conforme o medo vai passando, ou seja, o VIX vai caindo e as bolsas vão reagindo, vão subindo de novo, essa pessoa que foi racional, ela acaba ganhando dinheiro e depois acaba rebalanceando a sua carteira para voltar no patamar ideal. Vou exemplificar para vocês, tá? E vou colocar na minha tela um gráfico aqui de S&P 500 para você dar uma olhada. Veja só, tá? Peguei o histórico de 5 anos do S&P 500, mas você pode fazer essa relação com o Ibov, enfim, com qualquer índice que você quiser. Eu peguei S&P 500 porque a gente está falando de VIX, então é mais fácil para você ficar aí um pouco mais, vamos dizer assim, comparáveis as coisas, tá? Então, a gente teve a crise aqui. O S&P 500 desabou, saiu ali de 3.380 pontos para cerca de 2.500, tá? 2.300. E aí o que aconteceu? Como eu mostrei para vocês, nessa hora em que o S&P caía, o VIX subia, tá? E aí
Isso representava o medo. As pessoas estavam muito apreensivas, não sabiam o que ia acontecer. O corona era algo muito novo e começaram a vender bolsa, né? Vender as ações, vender o que tinham. Quem era racional e entendia que investia para o longo prazo, daqui a anos, e quem entendia que o mundo ia se, vamos dizer assim, trabalhar para vencer a crise, acabou segurando os papéis e foi aportando mais naquelas empresas que eles acreditavam. Isso aconteceu, tanto é que a bolsa foi subindo depois, porque as pessoas acabaram ficando mais otimistas, e essas pessoas que compraram nessa queda aqui, ou nesse fundo do poço, acabaram ganhando dinheiro. Para você ter uma ideia, do fundo do poço até o presente momento, o S&P 500 valorizou 70%. Ou seja, as pessoas que foram racionais acabaram ganhando dinheiro. E aí, o que o índice VIX pode levar a gente a pensar? Se você é um cara que tem uma estratégia, vamos dizer assim, racional, e que você investe por longo prazo, você pode usar o VIX para tentar medir a temperatura do mercado. Como a gente sabe, normalmente quando tem muita gente otimista, é porque tem alguma coisa, vamos dizer assim, não errado, mas tem alguma coisa que você deve ficar com o pé atrás. E normalmente, quando as pessoas estão muito pessimistas, é a hora que você vai procurar as oportunidades para comprar barato. Então, você pode usar o VIX para ficar medindo o termômetro disso tudo e ficar entendendo se as pessoas estão muito pessimistas ou se elas estão otimistas demais. Então, normalmente, quando o VIX acaba caindo demais, é porque as pessoas ficaram menos medo, né, mais otimistas. Quando ele sobe, elas ficaram com mais medo, mais pessimistas. E aí, você tem que fazer a relação disso, de como esse índice está andando, com o cenário e com o mundo. Ou seja, será que, se a gente olha para o VIX, faz sentido esse índice estar caindo tanto? Cara, não sei. Essa é uma pergunta que eu vou fazer para você pensar. Porque se liga, a gente teve o VIX lá no Corona, lá no começo do ano passado, subindo demais. Claramente exagerado, né? Como todo mundo sabe. Agora, ele vem caindo de uma forma bem, vamos dizer assim, brusca. E quando a gente olha o contexto, quando a gente olha Brasil, quando a gente olha Europa, por exemplo, os Estados Unidos está melhor, né? Ele já está mais avançado nas vacinas e tudo mais, só que ainda há muita incerteza em relação à crise do corona. Será que a gente vai ter novos lockdowns na Europa? Será que essa nova cepa, né, que é como eles chamam do vírus, é mais contagiosa? Será que as vacinas vão dar efeito contra isso? Será que vai sofrer alguma mutação? Não sei. As pessoas ainda têm muita incerteza e o cenário não foi, vamos dizer assim, finalizado 100%. A gente ainda está vivendo nessa crise e ainda muita coisa pode acontecer. Só que a gente pensa ao mesmo tempo que a bolsa, né, que o mercado antecipa as coisas. Então hoje o mercado está olhando e falando, não, nós vamos passar por essa crise, o mundo vai voltar a crescer, mas nada impede da gente ter algum outro fato que aconteça nos próximos dias, nos próximos meses, que mudem esse pensamento e façam as bolsas desabarem de novo. E aí, uma coisa interessante é você ficar sempre tentando fazer essa relação com o VIX, com o contexto, com a realidade e o que pode acontecer. Normalmente eu gosto de ficar vendo esse índice mais pela curiosidade também, mas óbvio, você usa ele para tentar entender se em algum momento, por exemplo, vai vir um momento de queda brusca, se o pessoal está muito otimista quando não deveria, ou muito pessimista quando não deveria. Então é sempre interessante você usar essas métricas para ficar medindo o mercado, né? Como se fosse um termômetro. E aí, mais uma vez, eu falo aqui para vocês, desenhe a sua estratégia de investimento. Quando uma pessoa tem uma estratégia definida e racional, independente do cenário que está acontecendo, você mantém a sua sanidade. Ou seja, se está uma crise gigantesca e as bolsas estão caindo, você mantém a mesma estratégia. Se está todo mundo comprando e as bolsas estão subindo pra caramba, você também mantém a mesma estratégia. Então de nada adianta você falar que tem uma estratégia se na hora de uma crise, se na hora de uma quedinha, você vende tudo. Ou se na hora de uma subida, numa bolsa subindo, sei lá, vamos supor aqui 10%, você vai lá e compra tudo de novo. Isso não adianta, isso não é estratégia, isso é viver emocionalmente. Agora, por exemplo, eu tinha, antes da pandemia, uma estratégia 80-20. 80% renda variável, 20% caixa. Minha estratégia mudou hoje, mas eu vou exemplificar com essa que é mais fácil. E aí, antes da pandemia, eu realmente estava balanceado. 80% ações, 20% caixa. Veio a crise, a bolsa despencou, o que eu fiz? Desbalanceou. As ações perderam valor, então eu saí desse 80%, ele diminuiu e o meu caixa, proporcionalmente, né, em percentual, aumentou. O que eu fiz? Peguei esse dinheiro, fui comprando mais ações e fui balanceando a minha carteira de novo, até ficar no patamar 80-20. O que aconteceu no fim das contas? Eu acabei comprando ações a preços baixos e depois vendendo a preços altos para efeito de rebalanceamento de novo. Então, independente do momento, eu estou seguindo essa estratégia. Por isso que, diferente de muita gente, né, que a gente viu acontecendo,
eu não vendi e não realizei prejuízo na crise. E hoje eu tô colhendo os frutos e tô ganhando dinheiro. Parece simples você falar isso, mas na hora H, quando a pessoa tá lá vendo o home broker, tudo vermelho, a bolsa caindo, várias pessoas que ficam pregando aqui estratégia acabam vendendo tudo. Então muito cuidado em quem você segue, mas aqui no meu canal eu sempre mostro o que eu tô fazendo, eu documento aqui, então você pode ver os vídeos aí, você vai ver que o que eu falo, eu faço. Eu espero que esse vídeo tenha servido com mais uma reflexão para você, espero que tenha te ajudado, e se gostou, não esqueça do gostei, de comentar aí também e de mandar para algum amigo, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço, falou!